termina esse ano? Como você fecha esse ano? O que você pode dizer desse ano, minha irmã Larissa? O que foi intercessora Beth esse ano para a senhora? O que foi obreira Cida esse ano para a senhora? O que foi para você, Jennifer Wesley? Como você termina esse ano, obreira Cida? Irmã Elvira? Amém? A terceira pergunta é: você está pronto para o novo de Deus em sua vida? E quando eu falo novo de Deus, eu falo transformação na vida, mas também esperando o céu. Amém, Pedro? Esperando o céu. Espírito Santo, me usa. Eu me reduzo à minha insignificância, eu me anulo, eu me esvazio totalmente. Usa minha boca e unge cada coração que está aqui para receber a santa palavra. Amém? Nós estamos aqui na Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, e nós estamos num culto litúrgico, onde nós vamos, missionário André, comemorar, celebrar a morte de Cristo. Eu quero avisar para você, talvez eu falei, mas você não prestou atenção nas outras vezes, a ceia é um culto fúnebre. Amém? A ceia é um culto fúnebre. E a pergunta é: quem é que gosta de ir no funeral? Alguém gosta, irmão, de ir no funeral? Não, né? Mas a ceia é um culto fúnebre. Por quê? Porque na ceia nós lembramos a morte de Cristo. Jesus mesmo fala: fazer isto para lembrar a minha morte. Então é um culto que lembra a morte, não é um culto de vida, é um culto que lembra que nós matamos inocente. Amém? E diante disso, nós temos que entender que esse culto também nos lembra, na palavra que foi proposta pelo Espírito Santo, ele nos lembra que a morte de Cristo foi um start para uma restauração, para uma restituição, para uma reconstrução na minha e na sua vida. Amém ou amém? Por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos localizar nesse texto um homem chamado Neemias, obreira Cida. E a gente precisa entender que Neemias é um antigo de Cristo. Neemias é um protótipo de Cristo. Amém? Neemias, o que é protótipo? É o que vem antes do original, do oficial. Protótipo é um exemplo, é um modelo. Amém? Fica melhor assim. Protótipo é um modelo. Então, Neemias, ele, dentro da Bíblia, dentro da teologia bíblica, dentro da doutrina da salvação, da soteriologia, Neemias é um tipo de Cristo. Amém? E o que nós sabemos sobre Neemias? Neemias, ele vai estar localizado há 400 anos antes de Cristo. Mas esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Então Neemias está localizado 400 anos antes de Cristo. Cristo vai vir 400 anos no futuro. Amém? Neemias, ele tinha uma função no palácio do rei. E qual era a função de Neemias? Ele era conselheiro do rei. Ele era um copeiro, aquele que experimentava o vinho, aquele que experimentava a coxa de frango, aquele que experimentava a Coca-Cola, mas ele era, isso dava para ele a posição de conselheiro. Ele era o bobo da corte, mas ele é o conselheiro do rei. O rei não faz nada sem que Neemias saiba, sem que Neemias aconselhe. Digamos que ele era o primeiro ministro do rei. Amém? Para você entender mais fácil. E o que significa o nome Neemias? Significa Deus conforta. Eu te falei que ele é o protótipo de Cristo. O nome Neemias significa, simboliza, traduz-se por Deus conforta. Neemias, ele nasceu num lugar chamado Suzã. Neemias, ele nunca passou necessidade. Ele comia do melhor do palácio, ele vestia do melhor, ele usava os melhores perfumes, porque ele tinha que estar, irmã Larissa, do lado do rei. E ninguém vai ficar do lado do rei de qualquer maneira. Amém? Então Neemias era alguém muito importante. Mas quando nós olhamos para o relato bíblico, no capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver Neemias falando, começa falando que Neemias, Wesley, ele conversou com o irmão dele, é irmão mesmo, de sangue, Hanani. Ele é
irmão de Neemias. E Neemias pergunta para ele tinha ido até Jerusalém, e Neemias pergunta para ele, como é que vai lá os meus patrícios, os meus conterrâneos, lá em Jerusalém, lá em Israel? E aí o Hanani vai falar assim, olha, eles estão mal, eles estão na maior miséria, eles estão desprezados, os muros de Jerusalém estão derribados, tá? Caídos, e os portões estão queimados a fogo. E o texto vai falar que Neemias, ao saber disso, ele vai chorar. Ele vai fazer o quê? Ele vai chorar, e ele vai entrar na presença de Deus por alguns dias. Ele vai chorar, ele vai ficar triste. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Neemias nunca viu Jerusalém, Neemias nunca pisou os pés em Israel, Neemias não passou pelo que aquele povo passou. Eu quero que você guarde isso. Neemias era um judeu correto, Neemias era um judeu que tinha a vida limpada, Neemias era um judeu que não tinha dolo, ele tinha testemunho diante de Deus, amém? Mas quando você olha para o texto, você vai descobrir que Neemias, ele depois de um tempo chorando, lamentando diante de Deus, Neemias vai chegar diante de Deus, né? Ele chega diante de Deus, e ele vai orar a Deus. E se você prestar atenção, né, no texto, Neemias ora, versículo 5 em diante, versículo 4, ele vai chegar diante de Deus, e ele vai, obreira Cira, ele vai falar coisas acerca dele. Ele vai falar: nós somos pecadores, eu e os meus pais, a minha casa, nós fizemos o que era mal diante dos seus olhos, nós de todo nos corrompemos, nós saímos do prumo, saímos do nível espiritual que o Senhor tem para nós não fomos conforme a tua palavra. Mas o fato é que eu acabei de te falar lá atrás que Neemias era correto, Neemias era reto, Neemias não tinha dolo. Então de quem que ele está falando? Do povo que está lá sofrendo, e onde ele está tinha cativos também, amém? Então Neemias, ele está fazendo o que? O papel do intercessor. Qual o papel que Jesus faz na minha e na sua vida? O que ele fez na cruz? E é aí que entra a intercessão, é eu me colocar no lugar do outro, tomando para mim a sujeira do outro, tomando para mim o pecado do outro, amém? Porque eu vou te falar um negócio muito interessante. Um advogado sujo que tem ficha criminal, pode defender um prisioneiro, um bandido? Pode? Não, né? Então, para o advogado defender um bandido, ele tem que ter um nome limpo, senão ele não pode advogar, amém? Advogado quer dizer paráclito quer dizer aquele que intercede, amém? Então, Neemias, ele está falando, intercessora Cris, ele está falando dele, ele está falando do povo através dele, ele não está falando dele, perdão, ele está falando do povo, ele está intercedendo pelo povo. E aí, depois disso, nós vamos ver que Neemias, ele vai se levantar, ele está fazendo uma oração, e ele pede para Deus, ele lembra a Deus que o povo pecou mesmo, mas ele lembra a Deus que Deus tirou o povo do Egito com forte, e ele lembra a Deus que aquele povo pertence a ele, amém? Ele lembra a Deus que aquele povo é dele, foi ele que tirou do Egito, é descendência de Abraão, de Isaac e de Israel, amém? Ele lembra a Deus que Deus usou Moisés para tirar aquele povo, amém? Então, diante disso, eu tenho que entender o seguinte, que Neemias, ele faz ele dá alguns passos para obter a vitória, amém? Mas o que me chama a atenção, Jennifer, é que Neemias, ele não tinha nada que se envolver nesse assunto, ele não estava bem, ele não vivia confortável, ele não tinha uma vida sossegada. O que ele vai ter que se envolver com isso? É porque ele é um protótipo de Cristo. Deixa eu te falar um negócio, olha para mim. Jesus, o meu e o seu pecado afetou o céu. Quando nós pecamos lá no Éden, quando nós comemos do fruto proibido, o nosso pecado, a nossa transgressão afetou Deus? Afetou os céus? Não, né? Não afetou. Jesus sofreu algum prejuízo com o nosso pecado? Não. Mas olha que interessante, Jesus saiu do céu, deixou a glória dele, vestiu uma roupa humana, ele se humilhou,
filipenses. Ele veio à terra, tomou o nosso lugar para pagar a nossa dívida. Ele se incomodou com o fato de nós estarmos em miséria e desprezo. Amém? Então, diante disso, Neemias, ele vai agora falar para Deus o seguinte: eu lembrei o Senhor que eu admiti que nós pecamos, eu lembrei o Senhor que foi o Senhor que tirou o povo do Egito, que o povo é teu. Agora eu quero que o Senhor me ajude, porque eu vou na presença do rei, o cara mais poderoso do mundo atual. Eu vou diante dele, eu vou falar com ele, eu quero que o Senhor me dê graça. Então Neemias não fez algo louco, ele não foi assim, ele pediu direção de Deus. E nós muitas vezes, a palavra diz isso, que muitas vezes nós não pedimos direção para Deus, nós agimos loucamente, nós temos dar uma bistunta, né? Quem vai saber o que é isso, ele não ouvia. Sabe o que é bistunta, né, irmão? Dá uma bistunta na gente, né? E aí você dá aquela bistunta, você dá aquele 2 minutos, e você quer tomar uma decisão, sem orar, sem jejuar, sem ter confirmação de Deus, sem pedir para Deus direção, sabe, você vai no voo solo, e aí o que vai acontecer? Vai quebrar a cara, não vai conseguir o que quer, não vai ter vitória, porque você tem que entender que no momento que você aceitou Jesus, você não vai ser dono. Amém? Você tem uma Bíblia, um estatuto que te rege. E Neemias, ele chega agora, ele chega diante de Deus, ele pede para Deus, porque ele quer falar com Artaxerxes, que é o rei. Agora, olha que interessante, isso é muito interessante. Você tem ideia de que distância que Neemias estava de Jerusalém? Neemias estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém. É longe ou é perto? É longe, né? Tinha avião naquela época? Tinha trem, ônibus, metrô, helicóptero? Não, né? Então ele ia de quê? Ele ia a cavalo. Agora você imagina, 1.600 quilômetros a cavalo. Amém? É fácil? Não, mas ele vai. Amém? E agora, o Neemias, ele vai chegar. Quando nós vamos aqui para o capítulo 2, Neemias vai chegar diante do rei Artaxerxes. Só que olha que interessante, Neemias, ele fica sabendo da miséria do povo, do mal que o povo está sofrendo, ele fica sabendo disso meses antes. Amém? Ele vai ficar sabendo disso em novembro e dezembro, no mês de Quisleu. Amém? Novembro e dezembro. Ele não vai assim, ele só vai lá, só vai se colocar diante do rei para pedir, interceder no mês de Nissan, que é o mês de março e abril, que é quando Jesus nasceu. Amém? Jesus vai nascer no mês de Nissan, março e abril, que é um tempo meio difícil. Amém? E a gente vai ver isso em Neemias, no capítulo 1, versículo 5 a 11. Amém? Então, continuando aqui, olhe para mim. Neemias, ele vai chegar diante de Artaxerxes, aqui no versículo 2, no capítulo 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Ele não podia ficar triste diante do rei. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? O rei, olha para mim, o rei perguntou para Neemias, chegou diante do rei triste. Aí o rei falou assim: vem cá, você está triste? Tem uma lei que você não pode chegar triste diante de mim, senão você morre. Aí Neemias falou para o rei assim: meu rei, como eu não estaria triste se eu fiquei sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada? Ou seja, eu vou traduzir para você: como que eu não estaria triste se o meu próximo está sofrendo? Se eu tenho um parente que está passando necessidade? Mas vamos colocar no próximo, primeiro nossa casa. O meu próximo está passando mal, está desguarnecido. E aí o rei vai falar para ele: o que você quer de mim?
E aí Neemias vai falar o seguinte: Neemias vai falar nada, Neemias vai orar. Aqui tem uma lacuna. Neemias vai, Pedro, orar. Neemias ora, e aí depois Neemias volta. Que parece que está tudo emendado, né? Mas não está. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Eu já passei dessa. Então temi sobremaneira e respondi: vivo reis para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Versículo 4: disse-me o rei: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Versículo 5: aí ele volta ao rei e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha para mim. Neemias chega no rei, e ele já tinha pedido o favor do rei dos reis, que é Deus. Agora ele chega, Larissa, diante do rei, o homem, e ele já tem a graça de Deus. E ele chega instruído por Deus no que ele deve pedir. Primeiro ele pede permissão para sair. Amém? O rei fala para ele: eu deixo, mas você tem que me falar quando é que você vai, quando é que você volta, né? Um tempo. E aí agora depois disso o rei liberou. E agora não adianta Neemias ir para Jerusalém sem madeira, sem tijolo, sem ferro, sem cimento, sem prego. Amém? Porque ele está indo reedificar. E caso você não saiba, nós estamos no ano apostólico de Neemias, acabando esse ano, no dia 31 de dezembro, nós acabamos o ano apostólico de Neemias, ano da reconstrução, amém? Ano da bênção, amém? E Neemias vai, o rei agora vai falar para ele: eu te dou. E isso quer dizer o quê? Esse rei simboliza Deus. Enquanto Neemias simboliza Jesus, esse rei simboliza Deus. Isso quer dizer o seguinte: que na reconstrução da minha e da sua vida, em tudo aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, Deus não vai fazer pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel. Deus não vai te dar uma parte e deixar de te dar a outra. Agora só que você tem que entender o seguinte: você tem que se manter firme, você tem que ficar no centro da vontade de Deus, você tem que ser fiel para com Deus. Amém ou amém? Amém ou amém? E agora Neemias vai embora, Neemias sai, né? Mas o que eu quero, o que tem aqui, é que o que Deus traz para nós nessa noite, é que a gente tem que trazer para o espiritual, para 5 áreas da nossa vida: espiritual, sentimental, emocional, material, física e ministerial. E agora, tem uma coisa que Deus falou comigo, muito nesses dias. A gente, olha para mim, para a gente obter de Deus tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, a gente pode continuar vivendo do jeito que a gente vivia, ou a gente pode entender que tem que haver uma mudança e mudar. Amém? Amém ou amém? Porque Deus quer reconstruir, Deus quer nos dar a vitória, e nós somos os Neemias de hoje. Só que eu quero falar um negócio para você. Tem uma coisa que muitas vezes eu passei algum tempo da minha vida sem entender, porque eu não tinha alguém para me instruir. Amém? Mas você tem. Eu passei algum tempo sem entender, porque haviam bênçãos que eu não conquistava, e eu não entendia, Pedro. Eu não entendia, eu não conseguia alcançar, irmã Bianca. Por que pessoas alcançavam bênçãos e havia bênçãos que eu não conquistava? E um dia Deus usou alguém para me fazer entender que enquanto não houver restauração, não haverá restituição. Uau! Vocês estão comigo aqui? Enquanto não houver, não haverá. Enquanto
estiver 99,99% na presença de Deus, Ele não envia o 100% dele para mim. Amém? Por isso que a primeira pergunta que eu fiz aqui foi: você crê em Deus 100%? Porque se você crê em Deus 100%, é porque você está 100% na presença dele. Amém? Então, eu tenho que entender: enquanto não houver restauração, não haverá restituição. Amém? E eu fui entender isso da seguinte maneira: como que Deus vai derramar bênção recalcada, sacudida e transbordante em você, em todas as áreas da sua vida, se você vai vazar? Apóstolo, mas eu conheço gente que está na igreja, que vive de qualquer maneira e ele consegue bênção. Deus está usando a sua graça, e essa pessoa consegue gotas de bênção. Mas o que Deus quer não é te dar gotas, Deus quer te dar cachoeira. Deus quer que as bênçãos desçam de forma caudalosa. Amém? Alguém que quer gota? Eu não quero gota, eu quero cachoeira. Amém? Diga comigo: eu quero cachoeira. Amém? Agora você tem uma opção: você vai olhar para quem está vivendo de qualquer maneira, só porque ele recebe uns pingos, quando você pode ter uma tempestade de bênção na sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, quando eu olho para Neemias, Pedro, eu vou entender que Neemias, ele tem uma característica que Deus ama muito. Neemias, ele se preocupa com o próximo, e quem se preocupa com o próximo é extremamente abençoado. Amém? Quem se preocupa com o próximo é extremamente abençoado. Um dia eu ouvi uma missionária falando que ela compraram uma geladeira a mais e mandaram para ela. Compraram na loja e mandaram para ela. Ela tinha uma geladeira, ela ficou com duas duplex. Geladeira side by side, né? Na época era duplex. Missionária, eu esqueci o nome dela agora. Expedite. Ela foi para o Peru. E ela falou para mim: eu não entendi, apóstolo, por que Deus mandou me presentearem com uma geladeira a mais se eu tenho uma enorme aqui? Aí quando ela pegou e encheu a geladeira, Deus abençoou com mantimento. Quando passou um mês, a casa dela encheu de missionário. Aí ela falou: agora eu entendi por que da geladeira a mais. Não era um presente à toa, não era debalde. Deus mandou a geladeira a mais porque Deus ia mandar missionário para ela dar alimento. Então, quando você entende isso, quanto mais você dispensa da sua parte, mais Deus te abençoa. Quanto mais você se preocupa em abençoar o próximo, mais Deus manda bênção para você, porque Ele sabe que pode contar com você. Amém? E o Neemias, ele nos ensina o seguinte: eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Eu preciso, e não é só coisa material não. Se você está vendo o seu irmãozinho com os muros derrubados, isso quer dizer que você pode falar com ele que ele está em pecado. Não é acusar não. Você chegar para ele e falar assim: irmãozinho, me perdoa, eu te amo, mas você está fazendo coisas que Deus não aprova. Eu não quero ser seu juiz, não quero que você vá para o inferno. Mas é o seguinte, meu irmãozinho: se você continua nessa daí, Jesus não vai operar na sua vida. E você Jesus pode voltar, e você pode não subir, ou pode não morrer sem Jesus. Eu não quero isso para você. Isso é um Neemias. Amém? Amém ou amém? Amém. Diante disso, eu quero enumerar aqui os 3 pilares da reconstrução. Amém? Quem quer saber? Amém? Os 3 pilares da reconstrução. Primeiro, confessar os pecados. Segundo, renovar a aliança com Deus. Terceiro, voltar a dar tempo para Deus em adoração, em oração, em jejum e leitura da palavra. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Falar que é crente, todo mundo pode falar. O diabo diz que é crente. Está na Bíblia. Ele crê, mas ele não obedece. Ele até estremece diante de Deus. Para ser crente de verdade, eu tenho que ter vida com Deus. Não é com o homem, não, é com Deus. Essa é a minha maior preocupação. Ter uma vida de santidade diante de Deus. Amém? Então eu tenho que, para haver reconstrução na minha vida, Wesley, eu tenho que passar por esses 3 pilares. Confessar os pecados. Não adianta tentar esconder pecado. Deus vê tudo. Amém? E às vezes o pecado não deixa você receber a restituição. Amém? É esse pecado que está sendo escondido. Renovar a aliança com Deus. Deixa eu falar um negócio para você, para ver se vai se escandalizar. Amém? Nós vamos ceiar. Deixa eu falar para você. Às vezes você vai se escandalizar. Você sabia que eu tenho um hábito que se outro sacerdote ver, alguns vão falar que eu estou errado? Sabe qual é, irmão Larissa? Eu tenho o hábito de, na minha oração, eu falar: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Quando eu vou dormir, eu falo: Jesus,
lembra que eu te aceitei, perdoa os meus pecados, até pecado que eu não sei se eu cometi, e se eu morrer dormindo, que eu vá para o céu, porque eu não sei se eu dormir agora. Então isso é porque eu quero morar com Deus, isso é porque eu sei que eu não sou perfeito, amém? Então tem gente que vive na igreja uma vida inteira e não confessa pecados, porque ele acha que não precisa. Deixa eu falar um negócio para você, abaixar o pecado, ninguém dentro da igreja está liberto, amém? Uau, você entendeu? Se você tivesse entendido, você jogava a Bíblia em mim. Ninguém dentro da igreja está liberto. Nós estamos num processo de libertação. Todo mundo deveria vir na sexta-feira, porque sexta-feira é o dia de libertação. Todo mundo precisa, a começar de mim, todo mundo precisa ser liberto, porque eu vou te provar. É só o inimigo te dar uma cutucada que a mão da velha criatura aparece. Aparece ou não aparece? Então a gente precisa de libertação. Amém? Amém ou amém? Então vamos lá, vamos continuar, para a gente cear. Uma das coisas que Neemias vai fazer lá em Jerusalém, talvez eu e você não fazemos na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para eu reconstruir, qual é a atitude mais necessária? Olhe para mim. Para eu reconstruir, qual é a atitude mais necessária? A primária. Para eu reconstruir. Tirar o entulho. Você não pode reconstruir em cima de escombro. Talvez você está dentro da igreja, talvez você aceitou Jesus, batizou, desceu as águas, sabe? Tem contato com Deus, mas sua vida ainda tem entulho no passado. Por isso que tem a porta do entulho. Você precisa tirar os escombros, tirar os entulhos daqui e daqui, e das áreas da sua vida. Muitas vezes Deus ainda não te entregou um palácio, não reconstruiu na sua vida, não te permitiu reconstruir. Você está vivendo velho, porque você não tirou os escombros, os entulhos. Enquanto você não tirar os entulhos, Deus não vai te dar o palácio que Ele tem para você. Ele não vai deixar você viver o que você tem dele para viver. Amém? Apóstolo, mas que entulhos são esses? É você que sabe. Amém? Eu sei dos meus. Estou tentando tirar há quase 40 anos. Todo dia eu tiro um pouco. Amém? Tem que tirar. Amém? Então vamos lá. Atitudes de um crente cheio de Deus. Amém? Vamos ver a primeira atitude de Neemias. A primeira atitude dele foi orar. Amém? A segunda atitude de Neemias demonstra maturidade e sabedoria diante do rei. A terceira atitude de Neemias parte para a obra debaixo da bênção. Ele pediu a bênção de Deus e do rei. Ele não se rebelou. Amém? A quarta atitude de Neemias, antes de tudo, mantém segredo sobre o que ele ia fazer. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes Deus está querendo te entregar uma grande vitória, mas você fala para todo mundo. Deus falou uma profecia para você na igreja, você sai lá e conta. Às vezes você está contando para alguém que te odeia. Amém? Então, para haver reconstrução tem que haver segredo. A quinta atitude de Neemias: começa a obra em meio a dura oposição e zombaria. Ele começa mesmo tendo oposição e zombaria. Você acha que não tem oposição e zombaria contra ele aplicado? Tem. Você acha que eu ligo? Não ligo, porque eu sei aonde essa igreja vai chegar, eu sei onde as igrejas do teu plano chegam, eu sei o quanto ela vai crescer, e quem ficar aqui, quem estiver aqui vai ver, vai estar, amém? Porque a igreja ela nasce para crescer. Agora, na minha na sua vida, só porque você é cristão e zombam de você e querem te derrubar, fazem caso de você, criticam você, você vai parar? Você vai desistir? Você vai voltar atrás? Só porque falam que a sua igreja não é o templo de Salomão? Só porque falam que o seu pastor não é o mais bonito? Ou às vezes não prega bem? Ou falam que o que você vai fazer naquela igrejinha? Ou às vezes você congrega numa igreja enorme, mas as pessoas falam: você vai para aquela igreja que o pastor rouba para construir igreja grande? Ou seja, você vai parar. O diabo vai inventar qualquer coisa para você parar. Você vai parar? Não, né? Não. Então, a quinta atitude de Neemias é iniciar mesmo em meio a zombaria e oposição. Sexta atitude de Neemias: nada consegue pará-lo. Qual o segredo de Neemias? Olhos voltados para Cristo.
Tem uma coisa aqui, ó, olha para mim. Tem uma coisa que Neemias fala quando ele consegue tudo que ele quer de Deus, Pedro. Quando ele consegue a vitória. É uma coisa que eu e você devemos lembrar. Ele fala o seguinte, Larissa: nós conseguimos ter êxito. Nós conseguimos vitória. Sabe por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre nós. Amém? Então, se a boa mão de Deus estiver sobre você, o diabo não consegue te parar. O inimigo não consegue te derrotar. Nada vai dar errado. E se tiver um obstáculo, Deus vai tirar. Amém? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Eu vou ser vitorioso porque a boa mão de Deus está sobre mim. Ah, por que você conseguiu? Porque eu tenho 3 faculdades, 3 pós, tenho 10 cursos técnicos. Ah, por que você conseguiu? É porque eu tenho dinheiro, porque eu sou inteligente. É por que você conseguiu? Porque eu sou forte. Nada disso. Por que você conseguiu? Porque a boa mão de Deus está sobre mim. Amém? Tem que exaltar o Senhor. Sétima e última característica de um crente cheio de Deus e vitorioso: a obra é concluída e Neemias reconhece que isso foi possível porque a boa mão do Senhor estava com ele. Amém? Amém? A obra é concluída e Neemias reconhece que só foi possível porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Escove de pés. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Última ceia de 2022. Aí detalhe, Neemias fazia, ele pertencia à tribo de Judá. Olha que incrível. Amém? Jesus também pertence à tribo de Judá. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá, abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Amém?